Bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Semana. As principais notícias da semana comentadas do ponto de vista científico. Eu sou o professor Flávio Cunha. Me formei em Física na Unicamp nos anos 2000 e desde então venho divulgando ciência por aí, dando aulas particulares de Física e Matemática, e também em escolas particulares e públicas. Este é o segundo episódio deste podcast, continuando grandes planos para divulgar mais ciência para os falantes da nossa língua portuguesa, e principalmente neste nosso Brasil. Porque vivemos tempos complicados em que as pessoas têm se afastado do conhecimento científico, causando enormes prejuízos para a nossa sociedade. E neste episódio você ouvirá 10, 9, 8, Side-booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, foguete Falcon Heavy é o mais poderoso foguete já lançado e saiu em missão no domingo, dia 15. Confira mais informações sobre este e outros foguetes nessa nova era de exploração espacial que estamos vivendo. A Agência Nacional de Regulação da Energia Elétrica, ANEEL, já registrou 7 ataques a torres de energia, causando alguns blackouts em algumas regiões do Brasil. Será que pode causar algum blackout como o que tivemos em 1999 ou 2002? Fortes chuvas no Brasil vêm deixando várias cidades em situação de emergência ou em estado de atenção. O que está acontecendo com o clima? Está diferente? A resposta é sim. Entenda por quê. Lançamento do foguete Falcon Heavy da SpaceX dia 15 de janeiro. Numa missão para os militares dos Estados Unidos, esse foguete decolou do Kennedy Space Center, na Flórida, os Estados Unidos. Esse foguete ele estreou em 2018, na sua primeira missão, que foi de teste, para levar o carro do Elon Musk, que está até hoje lá em órbita em torno do Sol, um Tesla do Elon Musk. E desde a última missão esse foguete estava parado, ele já teve 5 missões até agora. A primeira foi o teste, que levou o carro do Elon Musk para o espaço. A segunda foi para a Agência de Controle de Satélites do Mundo Árabe, Arabsat. E teve as 3 últimas missões, incluindo essa última do dia 15, foram para a Força Espacial dos Estados Unidos. O peso desse foguete, vamos a algumas características desse foguete poderoso da SpaceX. O peso dele, 1.500 toneladas, 1.500.000 quilogramas. Ele leva de 20 a 50 toneladas de carga, podendo levar carga para órbitas terrestres, órbitas baixas e até mesmo para a Lua. Claro que quanto mais longe ele levar a carga, menos carga ele pode levar. Ele pode levar carga até mesmo para Marte, cerca de 20 toneladas. O foguete tem 70 metros de altura e ele tem um empuxo de 4 milhões de quilogramas-força. O que é o empuxo? O empuxo é a força que os propulsores do foguete exercem sobre ele para acelerar esse foguete para fora da atmosfera terrestre. Tá? Isso significa, esses 4 milhões de quilogramas-força, ou convertendo para newtons, 40 milhões de newtons de empuxo, podem produzir nele, se você for bom aí nas leis de Newton, as leis da física newtoniana, a gente tem lá a segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, como o empuxo dele é 40 milhões de newtons,
e o peso dele é 15 milhões de newtons, né, que são 1.500 toneladas, em newtons vai dar 15 milhões de newtons, vai sobrar aí 25 milhões de newtons impelindo esse foguete para cima. E aí, se você dividir esses 25 milhões de newtons por 1,5 milhões de quilogramas, que é a massa dele, então se você divide a força pela massa, você obtém a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. E neste caso vai dar incríveis 16 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Nem mesmo um carro esporte aí, se você pegar, por exemplo, um Camaro, ele vai ter aí uma aceleração de menos de 10 metros por segundo ao quadrado, um Camaro, tá? Esse foguete atinge, então, 16 metros por segundo ao quadrado, ou se você dividir por 10, que é a aceleração da gravidade na Terra, vai dar 1,6 G. Para você ter uma ideia, o corpo humano suporta, em condições normais, acelerações de até 5 G. Se você veste a pessoa com trajes especiais, pressurizados, né, com suportes para estrutura esquelética, muscular, etc., então o ser humano consegue aguentar até mesmo 9G. Esse foguete vai acelerar a 1,6G. Mas também, né, ele tem 1.500 toneladas só de peso próprio, né, fora aí a carga. Se bem que a carga até 50 toneladas não vai fazer tanta diferença. Mas 1.500 toneladas acelerando a 1,6G, você tem uma noção da energia descomunal dos propulsores desse foguete, tá? Antes dele, o foguete mais poderoso que já existiu foi de Saturn V, que foi o foguete que levou os astronautas para a Lua lá na década de 70, né? Final da década de 60, 1969, 1970. Os foguetes que levaram os seres humanos para a Lua naquela época tinham 3,3 ou 33 milhões de newtons de empuxo, 3,3 milhões de quilogramas força, tá? Vai dar aí 3.300 toneladas força de empuxo. Isso o foguete lá da década de 70. E esse daí agora tem 4 milhões de quilogramas força, tá? 4.000 toneladas força de empuxo. Então isso daí vai ser né, se não me engano, 18 por 20, em torno de 20% a mais de empuxo. E é assim, por que um foguete precisa ser tão poderoso para sair da Terra? Os planetas, a gente costuma, os astrônomos, né, o pessoal aí das engenharias espaciais, eles medem a energia necessária para escapar de um planeta em termos de uma propriedade desse planeta que se chama velocidade de escape. Eles medem em metros por segundo ou quilômetros por hora, mas na verdade se trata de uma energia, porque não necessariamente você precisa ter essa velocidade para escapar. É assim, por exemplo, na Terra, a velocidade de escape da Terra é 40.000 quilômetros por hora. Do que depende essa velocidade de escape? Depende da massa do planeta, do raio do planeta, basicamente. Tá? Da massa do planeta e do raio do planeta. Então, se for um planeta que tem uma massa muito grande, vai ser mais difícil escapar da gravidade desse planeta. Então a velocidade de escape tem que ser maior. E se for um planeta com um raio muito pequeno, também vai ser muito difícil escapar desse planeta, porque significaria que ele vai ser muito denso, a menos que a massa dele seja proporcionalmente menor ao quadrado do raio. Tá? Mas enfim. Essa velocidade de escape de 40.000 km por hora no caso da Terra significa que se você jogar um objeto para cima na Terra a 40.000 km por hora, ele não volta mais. Isso que significa velocidade de escape. No caso da Lua, 8.500 km por hora. Então na Lua, se você jogar um objeto para cima, dar um tiro, né? E esse objeto, um tiro não atinge essa velocidade. Tá? Uma arma aí vai no máximo atingir a velocidade do som, que é uns 1.500, 1.000 km por hora, 1.500 km por hora. Não vai atingir 40.000 km por hora. Mas se você conseguisse dar um tiro de 40.000 km por hora, ele não voltaria mais para a Terra. Tá? Ele sairia da gravidade da Terra. É claro que
Um foguete Saturn V ou esse foguete Falcon Heavy, qualquer outro foguete que saia da gravidade da Terra, da atração gravitacional da Terra, não necessariamente desenvolve essa velocidade. Por exemplo, Saturn V, em 1970, atingiu 25 mil km por hora quando ele foi para a Lua. Tá? Então essa velocidade de escape tem a ver com o quê? Com a energia necessária. Então se você pegar a massa do objeto, multiplicar por essa velocidade ao quadrado, dividir por 2, você vai ter aí a energia cinética necessária para cancelar a energia gravitacional negativa, né? Que se você olhar matematicamente, a gente pode considerar essa energia potencial gravitacional negativa. Então a energia cinética vai anular a energia gravitacional, e então o objeto estará livre da gravidade da Terra. Tá bom? Mas é claro, então, repetindo, que o objeto não precisa atingir essa velocidade. Ele pode ir mais lentamente, desde que o sistema de propulsão dele continue compensando a força de atração da Terra. Ataques a torres de energia no Brasil. Dia 11 agora de janeiro, na cidade de Rio das Pedras, uma torre de alta tensão foi atacada, mas os danos não foram significativos, não teve problema de suspensão de energia em nenhum lugar. No dia 16, a ANEEL, a Agência Nacional de Regulação de Energia Elétrica, confirmou 7 ataques às torres de energia. Isso fez com que o ministro atual de Minas, do Ministério de Minas e Energia, convocasse uma reunião sobre isso. E é interessante a gente pensar no porquê desses ataques. Muito provavelmente esses ataques vêm ocorrendo. Aliás, muito provavelmente não. É fato que esses ataques vêm ocorrendo depois dos atos, das manifestações violentas que aconteceram no dia 8 de janeiro em Brasília, em que houve muita destruição. E provavelmente esses ataques se classificam como ataques terroristas, com motivações políticas. E é interessante a gente pensar no porquê desses atentados, que na verdade eles refletem uma revolta de uma parcela da nossa população que não aceita o resultado da eleição. É um negacionismo eleitoral. Então veja bem, o negacionismo ele começou com o negacionismo científico. Se você olhar na história da ciência, você vai ver que em 1956 começou um movimento grande do terraplanismo britânico. O que era esse terraplanismo? Embora já na época, em 1956, houvesse muitas evidências científicas de que a Terra fosse redonda, experimentos, até mesmo fotos espaciais que já tinha na época, não me lembro agora de quando é o Sputnik da Rússia, mas enfim, já existiam muitas evidências de que a Terra era redonda. Isso desde séculos antes de Cristo, na verdade, já existiam experimentos que foram feitos demonstrando a circunferência da Terra. Só que em 1956 começou um movimento de terraplanismo no Reino Unido. E em 1967 foi fundada a Sociedade de Pesquisa da Terra Plana. Essa sociedade foi mantendo as suas atividades. Nos anos 2000 ela começou a entrar em decadência, mas em 2004 a liderança dela foi renovada e permaneceu forte, firme, até que em 2017 o grupo de hackers chamado Anonymous, eles defenderam a ideia de Terra plana num vídeo do YouTube, dizendo algo do tipo que se o terraplanismo realmente não tivesse nenhum sentido, não deveria estar com tanta força atualmente, etc. Isso causou realmente aí uma comoção popular e várias pessoas, inclusive celebridades, aderiram a esse movimento e cresceu significativamente esse movimento do terraplanismo. Por que eu estou falando sobre o negacionismo científico? Por quê? Porque esse negacionismo científico começou sendo científico, na verdade ele vem se alastrando nas outras áreas da sociedade. A pesquisadora Patrícia Valin,
ela escreveu uma apresentação, se você pesquisar na internet o título Negacionismo, História, Historiografia e Perspectivas de Pesquisa, ela demonstra que o negacionismo, na verdade, ele não começou no meio científico. Tá? Até mesmo no meio da história, no meio acadêmico histórico, né, da ciência humana, a história, ela já existia o negacionismo. Então ela fala, por exemplo, sobre a negação do Holocausto dos judeus na Segunda Guerra. Ela diz que houve um movimento muito forte de 1950 a 1970, inclusive em países europeus como a França, por exemplo, que negavam que tantos judeus tivessem sido mortos pelos motivos nazistas, que hoje a gente sabe que, né, das motivações nazistas aí. Eles diziam, por exemplo, que a Alemanha não tinha, os campos de concentração não tinham capacidade para matar tantos judeus. Eles diziam que o gás, as câmaras de gás não era para matar, era para desinfetar os judeus. Olha que absurdo, gente. Né? É um absurdo isso, né? Dizer que as câmaras de gás eram para desinfecção e não para matar os judeus. É um absurdo, isso daí é um absurdo. E diziam também que a quantidade de mortes foi por causa da guerra, de eventos, né, ocorridos pela guerra em si, e nada disso era verdade. Esse movimento de negacionismo do Holocausto, eu não vou nem pesquisar, mas deve ter ainda hoje, mas durou forte aí até de 50 até 70 do século 20. Em 2006, teve uma conferência patrocinada pelo Estado do Irã, mostrando que o negacionismo ele não é só um movimento popular, existem estados que apoiam movimentos de negacionismo. E a gente vê aí o nosso último governo brasileiro, o governo Jair Bolsonaro, também adotou uma postura negacionista, por exemplo, com relação à violência do Estado durante a ditadura militar, né? E a Gabriela Prioli, uma comentarista política, agora sim, ela também diz que sobre o negacionismo eleitoral, em que as pessoas começam a negar os resultados das eleições, como aconteceu nos Estados Unidos com o presidente Trump e Biden, né, e aqui no Brasil com o presidente Bolsonaro, Lula. E o negacionismo, o que é o negacionismo? O negacionismo é você negar os fatos, as evidências que existem na natureza, científicas, evidências históricas, para fugir de uma situação que o indivíduo julga desconfortável ou que não queira saber daquilo lá por alguma questão particular de desconforto. Isso é o negacionismo, é negar a realidade, negar os fatos. No Brasil também teve já antigamente, já faz tempo, né, em 1904, a revolta da vacina, que foi um negacionismo científico popular, alimentado pela imprensa na época, mas também tinha motivos sociais, né, porque a prefeitura na época instaurou uma reconfiguração do ambiente urbano, uma reurbanização, e as pessoas mais pobres, né, foram sacrificadas, e então isso também, é claro, motivou esse movimento de negacionismo, porque depois, logo em seguida, veio a obrigatoriedade de vacinação contra a varíola, e o povo já estava ali, né, a flor da pele já, por causa da reurbanização, e aí estourou então a revolta da vacina, as pessoas não queriam se vacinar. Tá? Então esse negacionismo todo é que vem causando então esses movimentos de ataques às torres de energia no Brasil, muito provavelmente segundo alguns comentaristas aí. Até porque também esses ataques vêm ocorrendo depois do dia 8 de janeiro. Bom, será que esses ataques podem comprometer a distribuição de energia elétrica? Até agora não, né? Em 1999, 11 estados do Brasil ficaram sob a escuridão após um blackout. Primeiro disseram que um raio atingiu uma estação de elevação em Bauru. Já explico o que é essa elevação de tensão.
E aí esse raio teria então causado essa pane, essa falha no sistema elétrico todo, né? Então o Brasil tem usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas que produzem energia, e todas essas usinas são ligadas às cidades, aos pontos de consumo, por meio de linhas de transmissão. Então tem linhas de transmissão mais pesadas, vamos dizer assim, né? São as espinhas dorsais da malha elétrica do Brasil, e elas então ramificam para os centros de consumo, para cidades grandes ou pequenas. E então, essa subestação, no caso, estava ali no entroncamento importante dessa malha elétrica, e esse raio teria causado essa pane e desarmou aí todo o conjunto elétrico do Brasil, deixando 11 estados em 1999 no escuro. Em 2002 também teve um rompimento de um cabo entre a usina hidrelétrica de Ilha Solteira e Araraquara. E 10 estados também ficaram na escuridão. Isso só para citar 2 eventos, mas existem outros eventos, principalmente no Nordeste, no Norte e Nordeste, que é mais delicada a situação deles lá, que tem linhas mais isoladas que levam a energia, que alimentam a energia nessas regiões. E por que se eleva a tensão para transmitir? Então veja bem, você não pode produzir a energia elétrica e colocar no poste do lado da usina e aquela energia se espalha no Brasil todo. Não. Se você tem uma hidrelétrica, por exemplo, lá no sul, e você quer levar essa energia para Minas Gerais, se você usasse uma fiação convencional, com uma tensão baixa de 220 volts, você ia gastar muita energia no caminho. A fiação teria que ser muito espessa, muito grossa, né, os fios, para levar sob uma tensão baixa. Por quê? Porque a corrente elétrica teria que ser muito alta. Então vamos lá, o que é a tensão? A tensão, vamos comparar com um sistema hidráulico. A tensão elétrica ela é comparável à pressão da água. Tá? Então, quanta pressão está impulsionando a água. A corrente elétrica tem a ver com o fluxo de água, quantos litros por segundo. Isso, né, comparando aí a eletricidade. Então, tensão está para pressão, assim como a corrente está para o fluxo de água num sistema hidráulico. E quando você vai levar a energia elétrica para uma longa distância, você precisaria ter uma tubulação muito grossa, concorda comigo, se fosse água? Mas, para que você não precise de uma tubulação muito grossa, você faz o quê? Você aumenta a pressão da água. Imagina uma tubulação de água. Estou fazendo uma comparação aqui com um sistema hidráulico. Então você aumenta a pressão, essa água vai viajar numa velocidade muito alta, né? E você vai conseguir levar essa água para onde você quer. Comparando aqui então com a eletricidade, você aumenta a tensão elétrica para poder diminuir a corrente elétrica. Então a fiação vai esquentar menos, você vai precisar de uma fiação não muito larga, né? Não muito grossa, para levar fios não muito grossos, para levar essa energia elétrica para os centros de consumo. Tá bom? Então é por isso que se eleva a tensão em estações de elevação. E o problema são essas estações de elevação. Então quando você tem uma pane numa estação dessa, sobrecarrega outras estações que tem que compensar a demanda dos centros de consumo. Então você tem lá a estação A, B e C. Cada uma fornece 10 de energia, tá? Não vou nem falar de unidades aqui. 10 de energia. Então dá 30 de energia no total. Aí uma delas falha. Esse 30 não vai diminuir, né? Que a demanda vai continuar sendo a mesma dos centros de consumo. Então vai ficar 15 para cada uma das outras duas. Né? Vai aumentar. E muitas vezes elas não têm essa capacidade toda. Então se uma subestação de elevação for atingida, muito provavelmente, se o sistema elétrico na época, em 1999, não estava preparado, como se demonstrou, e então caiu todo o sistema. Depois disso, teve nos anos seguintes, no governo Fernando Henrique, teve um estímulo ao racionamento, houve vários investimentos na malha elétrica do Brasil, e essa situação hoje em dia está menos preocupante, mas ainda assim pode acontecer. É que os terroristas que estão atacando as torres de energia elétrica, eles não ainda conseguiram, né, atacar uma torre essencial para o sistema elétrico brasileiro. E tomara que não o façam, né, porque muitas pessoas dependem, né, a vida de muita gente depende
dessas torres de energia. Tá bom? Ainda hoje o problema é o norte e centro-oeste. Ainda continua, a malha elétrica por lá continua deficitária. Existe uma linha a partir do complexo de Paranaíba, aliás, que fornece, tem uma linha de transmissão que é praticamente única para o norte e nordeste. Então, se essa linha der algum problema, toda aquela região vai ficar às escuras, como já aconteceu. Então, o Brasil ainda tem muito que investir na malha elétrica. E a última notícia de hoje, chuvas. Já são 37 cidades de Minas Gerais em situação de emergência por causa das fortes chuvas. Em Santa Catarina, a chuva forte abriu uma cratera na BR-470 e deixou mortos, inclusive. Hoje mesmo, o estado de São Paulo divulgou um alerta. A Secretaria da Defesa Civil divulgou um alerta em que se manifestava preocupação com essas chuvas, para as pessoas tomarem cuidado com esse excesso de chuvas e o que puderem fazer para evitar situações de risco que fizessem. Embora a gente saiba que tem pessoas que moram em lugares de situação de risco e dificilmente elas vão poder fazer alguma coisa quanto a isso, né? E algumas pessoas vão dizer, mas isso acontece sempre, né? Anual, todo ano acontece isso. Não é verdade. Na verdade, atualmente nós estamos passando aí pelo efeito Laninha. Existe aí o fenômeno El Niño e também tem o fenômeno oposto, que foi denominado Laninha. O que é o El Niño, o que é a Laninha? Vamos lá, vamos ter aqui alguns conhecimentos de geografia, de geofísica. Para poder entender essas fortes chuvas que vêm ocorrendo, você tem que entender os ventos alísios, que são ventos que ocorrem ali na região do Equador, em todo o globo terrestre, causado pela rotação da Terra. Então a gente sabe que a gente vê o Sol indo todos os dias do leste para o oeste, mas na verdade é a Terra que está girando do oeste para o leste. Só que, dada a natureza fluida da atmosfera, ela não acompanha essa rotação da Terra de em torno de 1.500 km por hora no Equador. A Terra gira nessa velocidade, mas as camadas superiores da atmosfera não giram nesta velocidade. Elas ficam um pouco mais para trás, dando a impressão, então, criando, para quem olha da superfície da Terra, criando o que ficou chamado como ventos alísios, que sopram, então, do leste para o oeste. Esses ventos alísios vão empurrar as águas do Oceano Pacífico, que é mais extenso de leste a oeste do que os outros oceanos. Eles vão empurrar as águas do Oceano Pacífico em direção à costa oeste, aliás, à costa leste da Austrália, causando um desnivelamento de até meio metro do nível do mar do oceano, do nível do Oceano Pacífico. Isso faz com que águas mais frias aflorem na costa do Chile, o que alimenta muito, vem ao encontro dos interesses dos pescadores, da indústria pesqueira, das atividades pesqueiras ali daquela região, porque as águas mais frias que afloram levam consigo muita matéria orgânica, isso alimenta ali a cadeia alimentar dos peixes do que existem no oceano ali na costa do Chile. Esse é o funcionamento normal, vamos dizer assim, da geologia, da geofísica da Terra. Esses ventos alísios, então, causando esse desnivelamento. Só que o que acontece aí é que esse desnivelamento, esse afloramento das águas mais frias, por causa dessa diferença de pressão, então, né, da água entre a costa oeste australiana e a costa do Chile, vai causar esse afloramento de águas mais frias. Isso vai diminuir a temperatura da atmosfera mais baixa aí nesse Oceano Pacífico Sul, na costa do Chile. E do lado da costa da Austrália, então, vai ficar mais quente do que na costa do Chile. E isso vai causar, então, uma corrente de convecção. O que é isso? O ar mais quente sobe, o ar mais frio vai tomar o lugar. Então, rente ao oceano, vai surgir um vento, né, que vai do Chile para a Austrália.
Mas nas regiões superiores da atmosfera, onde tem os ventos alísios, vai acontecer um vento contrário, que vai, portanto, anular ou diminuir a força dos ventos alísios. Os ventos alísios vão diminuir muito, que é quando a indústria pesqueira ali do Chile, dos outros países da costa sul-oeste da América, né, da América do Sul aí, vão sofrer uma diminuição nas suas atividades. Então os pescadores já há muito tempo já perceberam esse fenômeno, e esse fenômeno ocorre mais para o fim do ano, e eles nomearam esse fenômeno de El Niño justamente em alusão ao menino Jesus, El Niño Jesus. Então eles diziam, né, quando esse fenômeno começava a acontecer, olha, o menino Jesus está chegando, né? Então ficou conhecido como sendo El Niño, que é essa diminuição dos ventos alísios e a diminuição da atividade pesqueira ali naquela região. E isso vai causar um aquecimento global. Tá? Não estou falando aqui das mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa nem nada, não. Isso vai causar um aquecimento global resultante do El Niño, que é ali temporário. Porque diminuindo então esses ventos alísios, todo o globo, a maioria das regiões do globo, vão ficar mais secas e quentes, porque vai diminuir a atividade das correntes marítimas, das correntes atmosféricas que tem no globo todo. Então, a maioria dos lugares, exceto na Austrália vai ficar muito chuvoso por causa do El Niño, mas a maioria dos outros lugares da Terra vão ficar mais secas e quentes. Tá? Agora, o que vai acontecer é que com isso, aquele movimento de convecção que foi iniciado pelos ventos alísios, pelo desnivelamento do oceano, então quando começar a diminuir essa diferença de temperatura, porque a convecção faz justamente isso, então ela equilibra, ela faz com que o calor seja levado do lugar mais quente para o lugar mais frio e equilibra as temperaturas. E aí, então, o fenômeno da convecção vai diminuir, que está bloqueando os ventos alísios, e os ventos alísios voltam a soprar forte, e bem forte. E aí que vem a laninha, que é o fenômeno oposto a do El Niño. Então, o El Niño é quando os ventos alísios começam a diminuir, isso causa a convecção dos ventos da Austrália para a costa oeste da América do Sul, anulando os ventos alísios. Anulando os ventos alísios, diminui também a convecção, e aí então os ventos alísios voltam e voltam fortes, tá? Causando aí um aumento significativo de uma corrente atmosférica chamada de Zona de Convergência do Atlântico Sul, a GCAS. É praticamente um rio aéreo que vem da região, ele começa ali no Equador, sobre o Oceano Atlântico, entra no continente ali na Amazônia, é refletido pela cadeia de montanhas dos Andes, em direção ao centro-oeste, sudeste brasileiro. Tá? Então essa corrente ela fica muito mais forte na laninha, durante a laninha, quando os ventos alísios ficam mais intensos. E é o que está acontecendo, é exatamente isso que está acontecendo agora, que a maioria dos lugares do planeta ficam então com uma atividade atmosférica muito forte, então causando todas essas chuvas muito fortes. O inverno nos Estados Unidos também foi muito rigoroso, provavelmente por causa do fenômeno Laninha. E então acontecem todas essas catástrofes aí. Esse já é o terceiro ano da Laninha, do fenômeno Laninha. Está persistindo aí. Eles medem o índice desse fenômeno por meio de medição da temperatura da superfície do mar, no Pacífico todo, no Atlântico. E os índices indicam que Laninha ainda está muito forte e é isso que vem causando essas chuvas aqui na região sudeste, sul, centro do Brasil, aí até mesmo nordeste. Você acabou de ouvir mais um episódio do Ciência da Semana. Meu nome é Flávio Cunha,
Lembre-se de compartilhar este podcast com seus amigos, acesse meu canal no YouTube Flávio Cunha 75 e me ajude a divulgar mais ciência. Até mais, até a semana que vem.